anos, os diversos reinos, com um princípio inteligente. Nós estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegarmos ao reino nominal, ao reino humano. Então, a nossa caminhada ela é longa, muito mais longa do que a gente pode imaginar. Mas, atualmente, para que nós atinjamos esse último estágio, que é a nossa ascensão, que é a nossa reunificação com a fonte criadora, nós vamos estagiando, vamos reencarnando, e vai chegar o momento que esse reencontro com a fonte vai acontecer. Nós já estamos no reino nominal, no reino humano, muito mais próximo do que nós imaginamos dessa fonte. Às vezes a gente se acha muito pequeno, muito imperfeito, muito distante de Deus, mas isso é apenas impressão, porque nós nos encontramos muito mais próximos da fonte do que nós imaginamos. Um grande presente que o Criador nos doou é o livre-arbítrio. Porque através dessa doação, nós somos responsáveis pela nossa caminhada, pela nossa jornada. Por quê? Porque o livre-arbítrio é a livre escolha. O livre-arbítrio é aquela liberdade que o Pai nos deu para nós fazermos as nossas escolhas, buscarmos os caminhos que nós desejamos e não venhamos a culpar Deus, a culpar o próximo pelas nossas desditas, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Então o livre-arbítrio é uma grande dádiva. Filho, eu quero você de volta, pela sua própria vontade, pela sua própria escolha. E nós estamos voltando para o Pai. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas todos estamos no caminho de volta para o Pai. Então o livre-arbítrio foi um grande presente. A liberdade que nós muitas vezes confundimos com fazer o que bem entender, sem pensar nos resultados, sem pensar nas consequências. Nós achamos que liberdade é isso, fazermos o que bem tivermos vontade. Mas nós sabemos que a nossa liberdade, ela é limitada. Porque muitas vezes nós esbarramos na lei. O ser humano, quando transgride a lei humana, ele sabe que vai ter consequências desagradáveis. Por quê? Porque ele esbarrou naquela lei que foi criada pelo homem. E a nossa liberdade, com relação ao nosso crescimento, ao nosso retorno, a nossa verdadeira liberdade é aquela em que nós nos tornamos livres de nós mesmos. Nós nos tornamos livres dos nossos karmas negativos, daquelas ações que acarretaram sofrimento para nós. Então, ser livre, eu sou livre. Eu sou livre do orgulho. Eu sou livre do quê? Do rancor. Eu já estou
estou livre da mágoa. Eu já estou livre da inveja. Isso sim é liberdade. Quanto melhor usarmos o nosso livre-arbítrio, quanto melhor uso fizermos da nossa liberdade, mais acelerado estará os nossos passos de volta para a fonte. E a nossa evolução? Desde que chegamos ao reino humano, nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo. E as formas com que o Pai, o Criador, nos proporcionou para que nós evoluíssemos, nós já conhecemos. O caminho nós já conhecemos. Porque nós trazemos na consciência. Nós já trazemos em nossas consciências a lei do Pai. Nós já sabemos o que é certo, nós já sabemos o que é errado, nós já sabemos que dependendo das nossas escolhas, nós sofreremos as consequências. Boas ações acarretam bom retorno. As más ações nos trazem consequências dolorosas. Quando nós estamos vivenciando um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita dificuldade, seja de que espécie for, familiar, de saúde, financeiro, nós paramos e fazemos uma autoanálise. Por que eu estou passando por esta situação? E quando nós somos sinceros conosco mesmo, nós vasculhamos e encontramos a causa. Porque a causa, a gente quer que ela seja externa, a gente quer que seja a temperatura, a gente quer que seja o mau cheiro do nosso companheiro, a gente quer que seja alguma coisa externa a nós. Mas nós fazemos um autoexame sincero e nós vamos descobrindo. Por que é que eu me irrito? Por que é que eu sou intolerante? Por que é que eu julgo? Por quê? Tudo aquilo que eu estou vendo no meu próximo, no meu irmão, e que está me incomodando, é abundante dentro de mim. Só que eu não aceito. Eu não aceito. A coisa errada é fora, não é dentro de mim. Esse é o nosso comportamento diante das dores, das dificuldades que nós atravessamos. Quando nós perdemos o controle, perdemos a paciência, a gente diz: perdi. Você não perdeu. Você nunca conquistou a paciência. Você ainda não adquiriu essa virtude da paciência. Eu amava muito, mas o meu amor acabou. Olha que equívoco que a gente aplica, usa com a palavra amor. Porque o amor, ele não acaba. O amor verdadeiro, ele não acaba. Então a nossa evolução depende de nós. Não depende do outro, não depende do clima, não depende mais de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso livre arbítrio. Reconhecermos que nós temos deficiências já é um grande passo. Já é um grande passo. Porque quem não reconhece que tem determinadas
defeitos, determinadas deficiências, que acha que é o outro que está causando aquilo em você, que não somos nós que temos que trabalhar essas deficiências, fica mais complicado, fica mais difícil de nós darmos um passo à frente na nossa evolução. Qual é o fim último da nossa existência aqui na Terra? Tem que ter reencarnar, 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 sem cessar. Não é a vontade do Criador. Quem escolhe estar aqui somos nós, por causa das nossas imperfeições. Quando estamos aqui, nós negligenciamos a nossa evolução. Porque nós sabemos exatamente o que é que temos que fazer para nos vencermos, adquirirmos as virtudes. O Mestre veio e nos mostrou bonitinho o caminho. Seres perfeitos como nosso Pai é perfeito. O nosso Pai está aqui, fazendo pulsar o nosso coração. Nós temos Deus dentro de nós, através daquela chama ali, que fica ali na mesa. Isso que nós chamamos de chama espontânea, centelha divina, chama trina. Essa é a presença de Deus em nós. Naquelas 3 cores lindas que estão envolvendo ali aquele coração, todos nós temos. O amarelinho é a sabedoria divina, está bem no centro, envolvendo o nosso coração. O azul é o poder divino, está ali, envolvendo o nosso coração, lado direito e lado esquerdo. E o rosa é o amor divino. Então nós temos dentro de nós tudo o que nós precisamos para atingirmos este estágio e reunificarmos com a mente criadora. Nós gostamos sempre de trazer aqui um livrinho editado pela Summit Lighthouse, que é uma escola espiritual que foi fundada nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, nós temos um site que já foi traduzido para o português, cujos ensinamentos que a gente fala nesta casa, que são os ensinamentos dos mestres ascensionados, eles estão compilados aqui neste livrinho. E aqui neste livrinho, na página 41, é falado sobre a ascensão. Os mestres nos ensinam que quando nós vencermos 51% do nosso karma, nós somos convidados a ascensionar. Somos convidados a sairmos da roda de reencarnações. E a gente fica repetindo as lições. Mas, quando nós despertamos e não queremos mais ficar repetindo as lições, aí nós aceleramos a nossa libertação. Eu já sei tudo que eu não devo fazer. Eu já sei tudo que me acarreta dor. Eu já sei tudo que atrapalha a dar um passo à frente. Então eu vou começar a mudar isso. Eu vou começar a mudar essa situação de estar
estacionada que nós nos encontramos. A gente, em determinados momentos, não sabe se dá um passo para trás, não sabe se dá um passo para frente, e de repente a gente estaciona. Não vai nem para frente nem para trás. E depende de quem? Depende de nós. Depende só da nossa vontade. Da mesma forma, meus irmãos, que nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, nós somos livres para decidirmos se não queremos mais ficar estacionados. Eu tenho que ver, eu quero crescer, eu quero sair dessa mesmice de ficar repetindo reencarnações e reencarnações. Mas nós vamos repetir enquanto não aprendemos a grande lição. Que todo mundo aqui sabe qual é a grande lição. Amar. Amar o amor. Amar incondicionalmente. Mas por enquanto, nós ainda estamos naquele medo de dar esse grande passo. Porque a gente tem medo de ser julgado. A gente tem medo de abrir mão de coisas materiais. O apego é o nosso grande entrave. Porque a gente acha que não é apegado, porque doou umas coisinhas ali, umas coisinhas que já não servia mais, umas coisinhas que a gente acha que a gente desapegou. Mas apego não é isso. Desapego não é isso. Desfazer do que está entulhando a nossa casa. O desapego é muito mais profundo. Então, uma das questões que nos amarra muito a nossa jornada de retorno ao Pai é o apego, é o desamor, é o medo. Nós encontramos na internet uma frase: o ego é um fantasma que tem medo de morrer. Mas essa frase tem um significado tão profundo. O ego é o nosso eu inferior, é o nosso eu ilusório. Ah, mas se eu for decidir a ascensionar, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Então é o ego com medo de morrer. É aquela morte do ser inferior. Porque nós somos apegados a coisas materiais, a pessoas, mas a gente é muito apegado aos nossos desejos, às nossas vontades. Esse é o grande medo de nós buscarmos a nossa ascensão, a nossa libertação. Porque a grande libertação é nós nos libertarmos de nós mesmos, das nossas ilusões, dos nossos equívocos, dos nossos apegos. E um dos exemplos que fica bem claro dos nossos apegos, porque tudo nós dizemos que é nosso. Minha dor de cabeça, meu problema financeiro, meu problema afetivo, então tudo é nosso. Esse é o grande problema. Porque a gente acha que tudo é nosso e nós vamos ter que nos desligar de tudo para voltarmos ao Pai. Mas é
felicidade mundana, porque a gente não sabe como é a verdadeira felicidade. Agora, quando a gente descobrir como é maravilhoso não estar apegado, não estar agarrado às questões materiais, nós vamos sentir uma libertação grande nossa. E esse passo, todos nós vamos dar um dia. Então vai depender da nossa vontade, da nossa livre escolha. Não vamos nos aprofundar no que é a ascensão, mas em uma outra oportunidade nós vamos falar exclusivamente sobre a ascensão. A ascensão é regida pelo raio branco. O mestre Serapis Bey é um mestre que acolhe os seres humanos que estão decididos a entrar para a escola da ascensão. Nós estamos ascensionando a cada dia, a cada minuto, mas aquela decisão verdadeira, sincera, que vem de dentro, de ascensionarmos, de voltarmos para a fonte, para a casa do Pai, para unificarmos as nossas pequenas consciências com a consciência suprema, é um momento, é uma decisão grandiosa. E os mestres sabem da decisão sincera que cada ser humano toma. Eu quero ascensionar, eu quero me preparar, eu quero evoluir para atingir a ascensão. Então, meus irmãos, antes de nós fazermos aqui a oração dos 7 raios, Serapis Bey, o mestre do raio branco da ascensão, é o 4º raio, raio branco. Nós vamos fazer agora, antes de fazermos as outras orações, vamos fazer uma oração direcionada, voltada para esse mestre que está de braços abertos quando nós decidimos que queremos sinceramente ascensionar. Gratidão.